eu fiz um curso de internet em 88, chamado Mídias Interativas. A gente navegou na internet, fez chats com a Universidade da Califórnia. E eu falei, caralho. Você pirou com aquilo. Não, eu tava usando o Macintosh, eu tava navegando na internet. Aqueles Macintoshes, Aqueles primeiros com mouse e com janelinhas. Mas né? aquele que era uma peça só? Aquele que era uma peça só. Que maravilha. Era o Mac Plus. Não era o do comercial, inclusive? O SE era o Macintosh, era o do comercial, exatamente. Caramba. E então, cara, você imagina como volta a minha cabeça. E chegando no Brasil, eu olhei para São Paulo, cara. Juro, eu cheguei na Avenida Paulista. Parecia que os prédios tinham sido cerrados no terceiro andar. Eu falei, mas aqui não tinha prédio? Eu vi que eu tava fudido, achei sujo, achei tudo confuso. Inflação de 80%, a minha mulher grávida. Eu falei, fudeu, acabou tudo. Não tinha possibilidade de ficar por lá e fazer alguma coisa, não existia essa Não, cara, não, tinha né? que voltar, não, a bolsa. Cara, não dava pra eu respirar em Nova York, eu não ganhava dinheiro, não, entendeu? E eu não tenho esse sonho de... Eu trabalho com a minha língua, eu gosto da cultura brasileira, eu queria voltar mesmo, mas não sabia o que eu ia fazer. O que estava fazendo os seus amigos? O TV Mix. Eles estavam fazendo o TV Mix na Gazeta, o Jorge Cunha Lima... O Groisman... deu pro Fernando carta branca, o Fernando botou toda a malucada pra tomar conta. Cara, esse programa era muito diferente. Olha, TV Gazeta? TV Gazeta, ao vivo. Quem? Vamos lá. Serginho Groisman. Serginho Groisman. Estamos falando aí de... Astrid Fontinelli, Kleber Machado, o Hugo Prata, uma série de gente, o Adriano Goldman, uma série de gente que hoje é gigante, foi surgida ali, entendeu? Nessa brincadeira de vamos fazer televisão. Você conseguia manter contato com o Meirelles nesse meio tempo, ou vocês perderam contato e só reataram com... A gente trocava fax. Que era a modernidade, né? E o Fernando, ele usava um computador com tela de fósforo. Aquele fósforo verde, sei. E ele às vezes imprimia e mandava o fax. Que entendeu? Maravilha. E eu falando pra ele, eu tô aqui no Macintosh. Cara, você espera que eu vou te contar o que vai acontecer. E você chega então, os caras estão fazendo a TV Mix. Eu lembro que eu fui lá dar uma entrevista. Nem sei se isso existe. Fui lá dar uma entrevista, se não me engano, para Astrid, ao vivo. E eu tava tão desesperado. Eu lembro que eu parei ali na Paulista, naquele prédio onde é a Jovem Pan, assim, na esquina ali da Eugênio, né? Eu comprei um dicionário. Por quê? Indo para dar a entrevista. Eu não sei. Com medo Eu vi o Aurélio. Eu acho que eu nunca tinha visto o Aurélio. Eu queria me apoderar do Brasil. Sei. Comprei um dicionário. Cheguei lá para dar a entrevista com um saco, um dicionário, entendeu? Eu tava desesperado, cara. Mulher grávida. Meu Deus, imagina. Falei, fudeu. Enfim, aí fiquei ali respirando e tal. Te convidaram para fazer o programa? Então, aí passa-se algum tempo, o Fernando, velho parceiro. Olha aqui, eu mostrei... Pra quem não sabe, Fernando Meirelles... Né? O Fernando Meirelles é o cara que fez uns filminhos um filme que tá na lista de muitos atores e diretores gringos. É um filme que foi citado no último Oscar, você viu? Sério? Eu não vi o último Oscar. O Cidade de Deus foi citado como uma referência cinematográfica mundial. E é esse cara que... E muitos outros, Jardineiro Fiel. Esses dois papas que ele fez agora o Anthony Hopkins, né? Você dirigiu o Anthony Hopkins... E alguns atores que ele, enfim, já trabalharam aí com ele. Ensaio sobre a cegueira. Nossa. E é esse cara que fazia o câmera e tinha as ideias junto com você lá. Aí o Fernando me chama e fala assim, cara, é o seguinte, a TV Cultura me chamou um negócio aqui muito estranho. O que é? Eles querem fazer uma série infantil para concorrer com a Xuxa. Só que é um negócio com conteúdo pedagógico. Nós vamos ter que falar de lateralidade, de coisas complexas numa linguagem. E eu vi aí os seus caderninhos cheios de ideia. Aí você não quer entrar na galera que vai criar o projeto? Eu falei, vamos.
E aí eu fui pra TV Cultura. Foi quando eu consegui me libertar do Varela. Olha que coisa. E aí surge o Rá-Tim-Bum e o professor Tibúrcio. O Cal Hambúrguer tava... Não, o Cal é depois. As pessoas confundem. Eu achei o Castelo vem 5 anos dele, depois. Então? Não, o Castelo vem 5 anos depois do Rá-Tim-Bum. O Rá-Tim-Bum é o projeto que é muito radical, porque ele não tem um apresentador fixo, ele tem uma série de quadros que são não lineares, que vão... Cada dia ele começa de um jeito, tem Senta que lá vem história, e tem Professor Tibúrcio, e tem, enfim, animação, tem, enfim, é uma viagem. O Rá-Tim-Bum é uma viagem não linear. Tá, mas ele te falou do projeto e você... Ele me falou do projeto. Você criou o Tibúrcio ou veio de uma demanda dele? Não, então, eu ajudei a criar o projeto junto com uma... o projeto, não só o seu quadro? Não, o projeto. Eu lembro que a gente chegou lá no dia 2 de janeiro. Sabe? Por que especificamente? Porque tinha que botar o programa no ar, e a gente combinou, fechou no final do ano, e 2 de janeiro estávamos lá para trabalhar. O Fernando, Paulo Morelli, Flávio Del Carlo, grande animador, e Flávio de Souza, o roteirista. E aí a gente começamos a criar do zero. E aqui tá os conteúdos pedagógicos, você tem que falar disso, tem que falar daquilo. Aí começou a criar os personagens, começou a criar as historinhas. Eu comecei a dirigir, coisa que eu queria muito. Queria me dedicar a dirigir todas aquelas coisas do Keaton, daquela coisa. Edição, comecei a dirigir, curtir, dirigir ator e tal. E quando a coisa estava chegando no final, o Fernando falou: cara, você não vai aparecer no programa. Inventa um personagem. Até então você não tinha criado? Não. Inventa. Você estava tão envolvido no projeto Eu estava mergulhado. Entendi. Só que eu falei, cara, não vai dar tempo. Ele falou, inventa uma merda, entendeu? E aí eu fiquei muito angustiado e pensei, como que eu posso um quadro que não vai dar trabalho de edição, que não vai precisar de eu me relacionar com muitas câmeras, com muita complexidade. E aí o Tibúrcio nasce desse parto, dessa dificuldade de recurso. Eu falo, câmera fixa. E eu fiquei só com a bucha, porque os roteiristas foram pegando os objetivos pedagógicos, mais fáceis. Foram fazendo roteiro. Ficaram só os objetivos pedagógicos. Do Tibúrcio, por exemplo, lateralidade, direita, esquerda, macio, áspero, sabe? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Umas coisas muito complexas. Aí que eu falei, porra, já que é complexo e é para ser didático, professor. E aí surge o professor, e aí, obviamente, o Gardim, que é um figurinista fudido, a gente começa... É parte importantíssima do personagem. Começamos a desenhar o personagem, aí tem uma máquina de efeito que a gente queria usar, que é o ADO, que é Digital Optics Effects. Eu comprimi a minha figura 30%, o Tibúrcio é mais gordinho, mais baixinho. E, enfim, aí começamos a brincar com esse... E tudo chroma key, né? E tudo dirigido pelo Meirelles ou não? Não, eu fiz isso... Eu e um cara chamado Arcângelo Melo, que era um diretor da TV Cultura. Caramba! E eu fiz a direção com ele. E enfim, e aí... Puta, e quando surgiu, e ele fala, e assim, não dava mais para contratar ator mirim, eu já tinha dirigido muito criança, eu sabia que não ia dar tempo, então vamos criar uma classe virtual. Olá, classe! Aí olá, professor Tibúrcio. E essas vozes foram feitas pelo Zé Rodrigues, que é um gênio. Nossa! Olá, classe! Olá, professor Tibúrcio! Eles fizeram isso na Voz do Brasil, que era a produtora mais fodida de publicidade daquela época, junto com o pessoal do Joelho de Porco. Enfim. Caramba, olha o pessoal que você estava junto. Foi bem divertido fazer o Tibúrcio e fazer todo o processo, né? Edição, sonorização, ir lá gravar a voz com eles, com essa galerinha aí do Zé Rodrigues e tal. E, enfim, aí foi meio um batismo assim de diretor mesmo, né? De ver um produto pronto e de criança, né? Que é o público mais... Deu certo logo de cara? Mais ou não? casca grossa. Demorou um tempo? Deu certo logo de cara. Mas fizemos muito que a gente chama de piloto, né?
muito teste, a cultura muito cuidadosa com isso, de ver como que as crianças iam reagir, os professores. O Tiburcio quase foi degolado. Por quê? Na última hora, porque ele era muito agressivo. E que as crianças iam ter medo dele. Eu preciso dar um pequeno depoimento. mas não era eu. Esse eram grupos do Orkut. Eu tinha medo do professor Tiburcio. Eu assistia e o meu irmão é 4 anos mais novo que eu, ele entrava na sala, ele ficava apavorado, ele gritava de chorar. E aí tinha vezes que tava me enchendo o saco e eu queria pegar no pé dele. Eu segurava ele na frente da televisão e ele gritava. Você torturou ele. Você torturou seu irmão. Torturei. E pode falar pra ele que foi de propósito. Porque... É? Não, porque assim, a criança, ela gosta de sentir medo. Claro. Pega os filmes do Disney. É. E aí as pedagogas lá, o pessoal que queria cortar o Tiburcio, o pessoal do conselho, o Fernando que segurava essa bucha. O Fernando era o diretor-geral. E eu ainda estava lá editando, fazendo um monte de coisa. O Fernando falou, cara, é o seguinte, essa semana vai ter o tribunal do Tiburcio. Ele vai rodar. Caramba. Se você não for lá defender, cara, ele vai rodar. Aí eu fui lá. O que eu fiz? Levei um monte de DVD, não sei se era DVD ou fita, do Disney, dos desenhos da Disney. Entendeu? Bambi. Aquela cena da mãe sangrando na neve. Você lembra dessa cena? Não? Branca de Neve. Você quer coisa mais assustadora que Branca de Neve? Pinóquio. Lembra Pinóquio é bizarro. Pinóquio era um desenho depressivo. Pinóquio é... Vovozinha! Não, é craqueiro. Total. Né? Aqueles caras que eles começam a fumar, nasce uma orelha de burro, um rabo. Pinóquio é violento pro caralho. Mostrei, eu falei, escuta aqui, isso aqui é Disney. Criança, faz parte. Aí tive que desenrolar, né? Isso faz parte da catarse. A criança precisa viver essa emoção. E, enfim. E é mesmo, eu falei de verdade. E aí o Tiburcio foi salvo nos último. minutos. Foi quase no suar do gongo mesmo.